senhores vereadores em caráter ordinário, sob a presidência do vereador Jairson Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Corrêa. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 20ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Corrêa, Jairo da Silva Fortunato, Jairson Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Margarete da Silva Martins e Raquel Cardoso dos Santos e Rinaldo Rodrigues. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições de projeto de leis constantes na ordem do dia. Os vereadores Jairson Castro de Souza e João Fernandes Floriano apresentaram as seguintes proposições: indicação do número 43 de 2022, construção de uma sede para o Batalhão de Polícia Militar, indicação do número 44 de 2022, que sejam coletadas propostas com entidades ligadas à segurança pública para subsidiar a elaboração de um plano municipal de segurança pública que contenha ações, atividades, projetos e programas para a proteção de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do nosso município. Indicação do número 47 de 2022, implantação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Indicação do número 48, implantação do serviço móvel de unidade médico-veterinária para os cães e gatos do município. Os vereadores João Fernandes Floriano e Raquel Cardoso dos Santos apresentaram a indicação do número 50 de 2022, solicitando ao presidente da Casa Legislativa a divulgação de todo o trabalho do Legislativo nas redes sociais e políticas de uso e moderação de mídias sociais. Os vereadores Jairson Castro de Souza e João Fernandes Floriano e Raquel Cardoso dos Santos apresentaram a indicação do número 51, solicitando que seja desenvolvida ações envolvendo as áreas de saúde, assistência social e da educação na inclusão para pessoas com transtorno espectro autista, deficiência física, auditiva, visual, intelectual, múltipla, surdos e cegos, com altas habilidades, superdotação. A vereadora Bernadette da Rosa apresentou as seguintes proposições: requerimento número 41 de 2022, solicitando o estudo e projeto para a pavimentação da estrada Leandro Tomás Francisco, trecho de 1.350 metros entre a residência do senhor Sérgio Euriques Pedro até a residência do senhor Valmor Souza Cardoso, no bairro KM37. Trata-se de projeto de execução a ser colocado no orçamento 2023. Requerimento de número 42 de 2022, pavimentação de imediações da Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, no bairro KM37, área de aproximadamente 2.800 metros quadrados, com as lajotas provenientes da retirada da rodovia SC437. O vereador Jairo Ronaldo Corrêa apresentou as seguintes proposições: requerimento de número 43 de 2022, considerando o asfaltamento a ser realizado na rodovia 437 por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando que seja retirada todas as lajotas da referida rodovia, solicito que sejam as mesmas colocadas no bairro Siqueiro, especificamente na rua Fernando Júlio Bernardo Fidelis. Requerimento de número 44, também no bairro Siqueiro, na referida rua Manuel Cebroni Matias. E por fim foi apresentada a indicação do número 52 de 2022, de autoria dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Corrêa, Jairo da Silva Fortunato, Jairson Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Raquel Cardoso dos Santos e Rinaldo Rodrigues, solicitando a regulamentação do Fundo da Infância e Adolescência. Posteriormente foi realizada a única votação dos seguintes projetos de lei: projeto de lei ordinária número 10 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina rua no bairro Taquaruçu, neste município de Pescaria Brava, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 11 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina rua no bairro Sertão da Estiva, neste município, e da outras providências.
E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 6 de setembro de 2022, em seu horário regimental. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 27ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Corrêa, do MDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Bernadette da Rosa. Presente. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Corrêa, presente. Jairo da Silva Fortunato. Presente. Jason Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. E Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nessa Casa Legislativa. Então, coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria-Brava, no ano 2022. Os favoráveis para como estão os contrários se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos. Solicito ao primeiro secretário Jairo Ronaldo Corrêa para que realize a leitura dos projetos de lei que concernam a ordem do dia. Convite. A comunidade de Ponta das Laranjeiras tem a alegria de convidar você e sua família para participar conosco da Festa do Sagrado Coração de Jesus, que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Haverá bingo, serviço de barraquinha e almoço no domingo, dia 11 de setembro, cujo valor será R$ 35. Contamos com sua presença. Então, a comunidade de Ponta das Laranjeiras nos emitiu um convite, né? Segundo o que está sendo lido aqui, para as festividades daquela mesma comunidade. Indicação número 53 de 2022. Os vereadores Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Bernadette e Jairo Ronaldo Corrêa, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria-Brava, a seguinte proposição: criação de um projeto de lei complementar que visa a contratação ou nomeação de médicos estrangeiros para atendimento em posto de saúde. Considerando que precisamos de profissionais na área da saúde, essa seria uma medida para dar resolutividade à situação, ao bem de pessoas. Com a ajuda dos médicos estrangeiros, conseguiríamos suprir a necessidade das unidades básicas de saúde. O candidato à vaga deve possuir carteira de registro nacional migratória, visto permanente e falar português fluentemente. Além disso, o candidato deverá comprovar que vive em situações legais de residência no território brasileiro e apresentar documentação válida pelo Conselho de Classe através do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. Segue com a presente indicação o projeto de lei complementar número 36 de 2022, sancionado pelo Poder Executivo do município de Criciúma, regulamentado o disposto do inciso 1º do artigo 37º da Constituição Federal, possibilitando a nomeação, contratação de médicos estrangeiros nos casos que especifica. De autoria dos vereadores Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Jairo Ronaldo Corrêa e Bernadette. Indicação número 54 de 2022. Os vereadores Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano e Jairo Ronaldo Corrêa, que abaixo subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal, a seguinte proposição:
Solicitação de reunião técnica mensal com o chefe do Poder Executivo. Considerando que as reuniões técnicas são de uma importância para a organização dos trabalhos do Poder Executivo e Legislativo, e que, com a discussão de casos e frutos de trabalho, poderemos garantir que o acesso e atendimento da população seja realizado sem prejuízo, solicitamos que seja disponibilizado pelo chefe do Poder Executivo um cronograma de datas para a realização de reuniões mensais com os representantes do Poder Legislativo. Sala das Sessões, 30 de agosto de 2022. Projeto de Lei Complementar número 26, de 2 de agosto de 2022. Emenda. Altera dispositivos da Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores vereadores, tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, na forma de legislação em vigor, para fins de apreciação e aprovação, o projeto de lei complementar do Executivo de número 26, de 2 de agosto de 2022, que tem por objetivo alterar a denominação e o salário dos cargos, bem como o salário dos cargos do GDA 64, GDA 85. Propõe-se alteração a fim de unificar as atribuições dos cargos de coordenador de planejamento urbano e ambiental e diretor dos projetos arquitetônicos e urbanísticos junto ao cargo do Código GDA 79, de modo que será necessária a nomeação de um único servidor de natureza comissionada para responsabilizar-se pela direção de projetos de obra de decoração arquitetônica, escolas, hospitais, edifícios públicos, praças públicas, bem como pela liberação de empreendimentos, construções, uso capiões, regularizações fundiárias, procedimentos de retificação de área de imóveis municipais, desmembramento de imóveis e intervenções em áreas municipais. Além disso, pretende-se a criação de um novo cargo com a alteração da denominação do salário do cargo GDA 84, o qual passará a ser denominado assessor de planejamento de ações. Ao servidor nomeado para o referido cargo, caberá assessorar o secretário municipal de obras, serviços públicos e planejamento urbano em todas as ações e decisões atinentes à referida secretaria municipal. E sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, aprovei o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração subscrevendo. Pescaria Brava, 2 de agosto de 2022. Artigo 1º. Fica alterada a denominação e o salário dos cargos de código GDA 79 e GDA 84, junto ao anexo 6º da Lei Complementar de número 64, de 9 de março de 2018, vinculado aos referidos cargos da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano, conforme consta na tabela abaixo. Artigo 2º. Fica alterado junto ao anexo 12º da Lei Complementar de número 64 de 2018, de 9 de março de 2018, as atribuições e as denominações de cargos de códigos GDA 79 e GDA 84, conforme redação abaixo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 2 de agosto de 2022.
Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal. Esse projeto apenas para leitura. Projeto de lei ordinária de 2022, 16 de setembro de 2022. Emenda, autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Fica o chefe do Poder... Artigo 1º, desculpa. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer, empenhar, liquidar e pagar dívida no exercício 2020 no valor de R$ 3.622,14 em favor de Medeiros e Caetano Comércio e Serviço, inscrita no CNPJ sob o número 07 236 569 barra 000108, referente ao pagamento de medições emitidas após o término da vigência contratual de contrato administrativo que previa a execução de obras de engenharia. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições de contrato. Pescaria Nova, 6 de setembro de 2022. Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal. Portanto, senhor presidente, esse projeto também apenas para leitura. São essas matérias que se encontram em pauta nessa Casa Legislativa nesta noite. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a indicação de número 53 de 2022, de autoria dos vereadores Jairson Castro de Souza, do PP, João Fernandes Floriano, do PP, Bernadette da Rosa, do MPB. O Salvo Oeste permanece como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovado por todos. Indicação de número 54 de 2022, de autoria do vereador Jairson Castro de Souza, do PP, e João Fernandes Floriano, do PP. O Salvo Oeste permanece como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovado por todos. Conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. A palavra está com a vereadora Raquel Cardoso, do MDB. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente em nome dele, cumprimento os demais vereadores da casa. Cumprimentar também, não podia deixar de pedir a palavra, presidente, para saudar boa noite a nossa amiga Céia, a Duda também, né, que a Céia é servidora pública lá da assistência social, ficamos muito tempo trabalhando juntos, né, Céia? A gente sabe o serviço que é lá, a gente sabe da competência de vocês, boas-vindas aqui nessa sessão. E queria falar da minha visita hoje, no período da manhã, ali na obra do Taquarussu, aqui no bairro do nosso amigo João, a grandiosidade daquela obra. Fiquei impressionada, eu fiquei sabendo pelas redes sociais e fui lá ver. Pelo projeto a gente não tem a imagem assim da grandiosidade da obra. Nossa, para a nossa juventude, para as crianças, até mesmo para os adultos, ali vai ser tipo uma arena, para nós vai ser uma arena, né? Então eu queria dar os parabéns para a gestão, para o nosso prefeito, para os envolvidos, que não foi somente o prefeito, né? Todos os envolvidos. Então eu fiquei impressionada, os meus parabéns. Divulguei hoje nas minhas redes sociais, se eu não me engano, eu acho que eu marquei a Câmara de Vereadores, porque assim, a gente tem que falar o que falta e também falar também o que está sendo feito. Então, parabéns prefeito, parabéns a todos os envolvidos. Escutei também ali do nosso requerimento do João, né, e de outros vereadores, a respeito de médicos internacionais, estagiários, cubanos, estrangeiros, né? Acho que eu fiz, numa visita à Laranjeira, eu fiquei sabendo que eu acho que o Jairson, você que está com a pasta lá da saúde, do Danzinho lá, acho que chegou uma médica cubana,
né? Se eu não me engano, ali no Laranjeiras, né? Fiquei sabendo. Vou visitar semana que vem o postinho lá de Laranjeiras, quero conhecer, mas isso é um requerimento muito bom, né? João, por que você não fala? João, vamos falar um pouquinho, acho que os vereadores devem falar mesmo. Vamos conversar um pouquinho, João, pode falar aí. Então, a Kinelli, ela é a nova médica que chegou na sexta-feira, né? E ela fez o exame de revalida, ela tem o registro do CRM, né? Então, lá do norte, se não me engano, lá da banda de Roraima, uma coisa assim. E ela vem com uma bagagem de um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado, né? Hoje tive relatos também lá na farmácia do atendimento humanizado que ela está apresentando no Saúde aqui de Santiago também, as pessoas estão gostando bastante. É o que as pessoas estão precisando, né? A questão de atendimento com respeito, né? Então, isso conta muito para a nossa saúde, né? Então, a nossa saúde ela tem uma referência muito boa e a gente precisa ajustar algumas coisas também, mas ela vem aí para somar. A questão de eu botar ali um projeto de facilitar a questão de contratação de médicos estrangeiros através de todos os quesitos do Revalida exigido pelo Conselho de Medicina, Conselho Federal, né? É de grande importância porque hoje a questão da demanda médicos, né? A questão do município é cada vez mais escassa. A gente consegue nossos médicos aqui. Então a gente recorre aos médicos estrangeiros, né? Então ali a questão de Criciúma ali que aprovou a questão da contratação de médicos estrangeiros pelo déficit de 17 médicos que eles têm no sistema de saúde. Então é muita gente. Então o Prédio Salvador lá em Criciúma está tentando ter atrativos para trazer médicos brasileiros, né, para o município, e teve que partir com o pressuposto para esses médicos que têm o registro do Revalida para trazer para Criciúma também. Valeu, obrigado. E queria também salientar que amanhã, né, é 7 de setembro, né? Eu lembro que quando a gente era adolescente, a gente ficava louco, chega a 7 de setembro para desfilar. Hoje, os alunos correm no desfile, né? Aí eu queria convidar, é verdade, a gente tem que ser realista, né? E eu queria convidar todos que no Barreiros vai ter o desfile de 7 de setembro, saindo ali, parece, na frente do supermercado Thierry, às 9 horas. Convido vocês para estarem presentes, convido os vereadores, né? Vou estar lá presente com os alunos, né? Queria só ressaltar esse convite. Boa noite, obrigada. Então, gostaria de passar a palavra ao vereador Jairo, do MDB, o Jairo Ronaldo Correia. Boa noite, senhor presidente. Estendo boa noite a todos os colegas e cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço também a visita, né? Enaltecendo a fala da vereadora Raquel. A visita da Célia, sua filha, Duda, que eu não conhecia, que bom conhecer, né? São jovens e estão aqui também porque, né, prestigiando, enaltecendo também, na verdade, o nosso trabalho no Legislativo. Isso é muito bom, parabéns para vocês. E sempre que falo da rodovia SC437 é motivo de orgulho, porque o trânsito, né, diariamente naquela rodovia lá é cheio dos problemas sérios, graves que são transitar naquela rodovia. Então, me enche o peito quando a gente vê um trabalho iniciado de pavimentação, entende? Quando a gente passou décadas e décadas, né, esperando, e muita gente lá atrás. Outro dia eu estava conversando com o Leison, mas o pessoal não entende, eles não acreditavam que não saía. Mas já isso é natural, é normal que isso aconteça mesmo, porque já foram enganados diversas vezes, isso é fato, né? Eu, quando criança, havia um comentário, meus pais falavam que essa rodovia já estava asfaltada, enfim, levaram verba, enfim, não se sabe detalhadamente, mas é que já teve projeto. Enquanto eu me entendo por gente, já foi feita topografia naquela rodovia, naquelas estradas, eu acho que umas 3 vezes. Se não foi mais, mas eu tenho certeza em 3. Até por sinal, passou lá por fundos do terreno do meu pai, que cortava pelo 3 coqueiros, enfim. Mas numa determinada fala, eu indo lá na secretaria da Casa Civil, eu disse lá ao secretário, a primeira vez que eu fui lá em 2017,
eu disse a ele, ô secretário, aí ele falando para mim que seria difícil a pavimentação dessa rodovia por causa do longo trecho que era e o financeiro, as verbas eram muito altas, enfim. Aí eu disse, mas secretário, nós não precisamos de uma nova rodovia. Nós temos rodovia. O que precisa é a revitalização daquela rodovia. Ou seja, que compreende dentro do município de Pescaria Brava para o desenvolvimento, é o que nós trabalhamos hoje, em cima do município de Pescaria, porque a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer. E em cima de 1 metro de pavimentação é 1 metro de desenvolvimento. E compreende ali 7 quilômetros. Eu citei na época 8 quilômetros. Citei para ele. Mas se for assim, há possibilidade, né? Que bom. Dali por diante eu não estive mais conversando com ele. Por isso que eu, sempre que falo, eu enalteço a pessoa do Davidson, prefeito. Dali por diante ele incorporou essa situação, claro, né? Sendo executivo, o gestor do município, e tomou com carinho, levou para ele essa causa, né? Tanto quanto para todo o município, na verdade. E hoje nós estamos aí, enfim, vou diminuir um pouquinho, vou reduzir a fala, estamos já conseguindo a pavimentação. Olha, isso me deixa muito feliz e eu tenho certeza que cada um de nós vereadores que estamos aqui, né, não é diferente do nosso município e todo aquele que transita por lá. Então, gente, assim, a minha fala é só para agradecer o prefeito, agradecer os vereadores também, porque eu tenho certeza que todos trabalharam em prol desse desenvolvimento dessa rodovia também. E agradecer a todos aqueles lá de cima, né, que nos ajudaram, que contribuíram, deram força, foram para cima do governador Carlos Moisés e ele atendeu esse projeto. Enfim, muito obrigado, presidente. Boa noite a todos e boa noite para quem nos acompanha aí pelas redes sociais. A palavra está com o vereador João, do PP. Boa noite a todos, né? Tá bom? Viu? É o seguinte, pessoal, né? Boa noite primeiramente, presidente, os colegas vereadores, né? E seguinte, na quinta-feira agora a gente vai fazer a nossa primeira reunião na FUCAP, da Secretaria de Saúde, ao Social e a Educação do requerimento que eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores, que é a questão do espectro autista, para a gente começar a montar um núcleo aqui em Pescaria Brava para ter um atendimento mais humanizado, a questão de ter um acompanhamento psicológico também. Então a gente vai começar a plantar essa primeira sementinha na FUCAP, né? Nós vamos ter essa primeira reunião na FUCAP na quinta-feira agora, dia 8, isso. Outra situação, na sexta-feira eu estive na prefeitura, né? Eu, como vereador, fazendo uma análise dos 3 meses que eu estou na Câmara de Vereadores aqui, eu acho que o executivo, ele deixa a desejar em alguns aspectos a questão da falta de resposta de requerimento, de sentar com a casa também, né? Da gente chegar em um bom senso ou ter uma direção dos requerimentos que a gente apresenta na Câmara, né? Porque eu particularmente acho assim, que tem que ter vontade pública, né? De resolver, de tentar atender as demandas dos vereadores, porque a gente está estagnado, né? Então, o obreiro dele já sentar mensalmente com todos os vereadores, pegar requerimento por requerimento, ofício por ofício, todas as demandas, para a gente ter resposta concreta no olho de cada vereador aqui da Câmara de Vereadores, né? Então, falta essa vontade pública, isso tanto do Legislativo e também do Executivo, né? A questão da Câmara de Vereadores também já fiz o requerimento também, que eu já fiz na sessão passada. Precisamos divulgar mais as ações da Câmara de Vereadores, né? Questão de campanhas, a questão de modernizar a questão da parte de informática, né? Porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo aqui dentro da Câmara de Vereadores. Pescaria Brava tem hoje em torno de 10 mil habitantes. Acredito que menos de 1% sabe o que acontece aqui dentro, então é muito pouco. E a gente precisa chegar até a população a questão do que acontece dentro da casa, tanto do Legislativo e tanto do Executivo, né?
é uma luta, não só minha, de todo mundo, né? E a gente precisa chacoalhar a casa para colher frutos bons lá na frente, tá? Seria isso mesmo. Muito grato a todos. Então, queria dar uma boa noite a todos. Pegando um pouco da fala do nosso vereador João, a gente sabe que isso é importante, a população saber tudo que acontece aqui, ou na prefeitura, no Poder Executivo. Várias vezes, não só eu, mas também alguns vereadores aqui, como na população também. Hoje está aqui. Passei aqui, a menina dela, colaborador da Câmara, outra colaboradora. A gente sempre convida a população, principalmente, para participar das sessões. E aquelas pessoas que têm seus compromissos, a gente entende. Alguns que trabalham, alguns que não podem, então, mas também pelas redes sociais, porque se a gente for fazer um filtro ali, bem pouco a gente assiste a sessão. Então a gente sempre pede a participação da população. Então é importante, vem aqui conversar com o vereador, se precisa colocar algum requerimento, dar alguma ideia. Então a gente está aberto para conversar com a população. Então aqui a gente está preparado para ouvir. Às vezes tem algumas pessoas que querem dar algumas ideias, ou dar uma ideia de colocar um projeto, ou tem que jogar um lugar, arrumar uma rua, fazer uma manutenção numa escola, por saúde. Então a gente está aberto para conversar com a população. O João, eu acho importante isso mesmo. A população tem que também participar. Como tu falou, a gente tem 10 mil habitantes, então a gente acha muito pouco. É uma coisa muito distante, tanto prefeitura como Câmara de Vereadores como população, vice-versa. Eu acho que a população tem que participar mesmo. Então a gente está aqui preparado, aguardando. Aquele que eu digo, quem é visto é lembrado. A gente sempre, é o ditado mais certo que tem. Então, se uma pessoa chega aqui, conversar com nós vereadores, pedir para colocar um requerimento, uma indicação, com certeza a gente vai colocar. Porque quando a pessoa vem aqui, porque está acontecendo alguma coisa, né? Ou de bom, ou de ruim. Então, a população ela também tem que participar mais, e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Então, não havendo mais nada tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a próxima sessão ordinária para o dia 13 de setembro de 2022, em seu horário regimental.